E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando aqui a Bíblia num projeto de 1189 semanas, onde a cada semana nós lemos e apresentamos um capítulo da Bíblia. E chegamos no maravilhoso capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu não falo aqui versículo por versículo, só mesmo um apanhado geral aí do texto. E o texto é tão fantástico que eu trouxe colas para eu poder lembrar a vocês aquilo que eu tenho estudado e tem sido maravilhoso. Mas antes de adentrar necessariamente no vídeo, gostaria de pedir, né, por favor, você se inscreva neste canal, deixa o like, compartilha aí nas redes sociais, no seu grupo da igreja, pessoas que amam a Deus, que desejam aprender da sua palavra, então vai ser muito bom. Se vocês escutarem um barulho, são trovões. Tá querendo chover aqui, caiu um pé d'água, mas nós vamos gravar mesmo assim, porque estamos dentro de casa, né? Ainda bem, graças a Deus. Então vamos lá, estudar o livro de Mateus. E aí, Mateus, o livro de Marcos, segundo capítulo. E aí a gente percebe uma mudança agora grande do capítulo 1 para o capítulo 2, porque no capítulo essa mudança é porque nós vemos que no ministério de Jesus ele sofre muita oposição e a gente já vê isso de cara no capítulo 2. O capítulo 1 a gente viu a oposição que foi feita por Satanás. Satanás tentou Jesus no seu ministério, mas agora essas provações e essa oposição Jesus recebe por parte dos fariseus, saduceus e mestres da lei. E a gente vê isso muito. Por exemplo, o capítulo começa falando que Jesus ele cura um paralítico. E essa história é fantástica, porque esse paralítico, obviamente, não tinha condições de chegar até a Jesus. Mas ele tinha amigos. E esses amigos se esforçam assim de uma forma incrível para levar esse homem até a presença de Jesus. E o esforço foi tão grande que Jesus estava dentro de uma casa e a multidão impedia, a multidão era um empecilho para que esse homem chegasse até Jesus. Então os amigos desse paralítico têm a brilhante ideia de levar o paralítico até o telhado da casa. Então imagine aí, né? Esse paralítico foi amarrado ali por cordas, deve ter sido um esforço muito grande. E aí esses amigos abriram o telhado e desceu o paralítico na frente de Jesus, onde Jesus estava. Então foi algo tremendo. E Jesus, vendo todo esse esforço, vendo todo esse desejo desse homem de ser curado, Jesus então diz para ele, né? Ao ver a fé que ele tinha, o versículo 5, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus ele veio não só para curar os enfermos, nem para somente satisfazer os famintos, né? Há uma religião, um ensino errado no nosso meio, achando que Jesus ele veio para resolver os problemas sociais. Jesus ele não veio para isso, porque o problema social pode ser resolvido, a cura pode vir, mas o maior problema que nós temos é o pecado. Jesus veio resolver isso, por isso que Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, os saduceus, eles ficam indignados com o que Jesus faz. É uma coisa terrível, né? E aí, só para você se situar, os escribas eram pessoas que eram responsáveis por guardar a palavra de Deus que existia, o Antigo Testamento. Eles também eram copistas, muitos deles escreviam a palavra de Deus, faziam cópias da palavra de Deus. E aí pode-se dizer que eles eram os guardiões da ortodoxia, da interpretação da doutrina e da lei de Deus. Então eles eram esses guardiões. Os fariseus e os doutores da lei, eles eram pessoas que estudavam muito a Bíblia. Diz que um fariseu, para se tornar fariseu, ele começava o estudo dele da palavra de Deus aos 5 anos de idade. Dos 5 aos 10 ele decorava a Torá. Dos 10 ao 14 ele decorava todo o restante da Bíblia, que era de Gênesis até Malaquias. Ele decorava, ele aprendia toda a lei de Deus. Mas infelizmente esses homens se tornaram fiscais da religião e farejadores de heresia. É estranho que os mais informados eram os mais céticos, mais duros e mais hostis a Cristo.
Isso é triste de ser visto. As pessoas que mais conheciam a Bíblia, que estavam mais ali sabendo das profecias a respeito de Cristo, na realidade elas se tornaram as pessoas mais duras, mais céticas a mensagem que Cristo estava colocando ali diante dele. E aí o versículo 10, ele é muito significativo e ele marca esse capítulo, porque Jesus fala assim: mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, porque os fariseus e mestres da lei estavam falando: quem é você para perdoar pecados? Aí Jesus fala: pois eu estou mostrando a vocês que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E é isso que Jesus veio fazer. Aí eu quero ler para vocês aqui uma nota do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: o perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e é o mais duradouro resultado, provoca o mais duradouro resultado. Então o perdão de Jesus, sem dúvida nenhuma, é o maior milagre que ele pode fazer e que ele veio fazer na terra, para nós, seres humanos, pecadores, separados dele. E aí o texto continua falando sobre o chamado de Levi, a partir do versículo 13. Mas é interessante que o versículo 13 fala assim: em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele atrai as multidões. Ele foi o homem mais amável que pisou no mundo. Onde ele estava, havia sempre esperança de um novo começo. Em Jesus, as pessoas encontram alívio para os seus fardos, cura para as suas enfermidades e perdão para os seus pecados. Então, as multidões iam atrás de Jesus porque eram realmente atraídas por esse Deus maravilhoso, cheio de amor, cheio de misericórdia, que traz esperança. Contudo, Jesus também atrai grande oposição, porque a verdade sempre incomoda a mentira. A luz sempre denuncia as práticas das trevas. Então havia também essa outra parte. Jesus era amado, amável, maravilhoso, mas aqueles que rejeitavam a Jesus se opunham assim gravemente contra ele. E aí nós vemos que Jesus ele chama um homem aqui por nome de Levi, o versículo 14. Enquanto caminhava ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou em seguida. Levi aqui quem é Levi, né? Levi é Mateus, até que escreveu o Evangelho de Mateus, que nós já estudamos aqui. E eu vou deixar aqui o link da descrição da playlist do livro de Mateus, que é imperdível. E Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era odiado por seus contemporâneos. Um coletor de impostos amava mais o dinheiro do que a sua reputação. Ele era quase um traidor da pátria, né? Porque ele recolhia impostos para o governo romano, então ele era detestado mesmo pelos seus contemporâneos. E aí, Jesus vai até a casa dele. E Jesus diz o seguinte: porque, de novo, a oposição. Esse texto é marcado pela oposição dos fariseus, né? Os fariseus falavam: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores, né? Se ele é o Cristo, se ele é o Deus Todo-Poderoso, por que ele faz isso? Aí Jesus responde. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Jesus com isso não estava dizendo que os fariseus eram sãos. Jesus estava dizendo que os coletores de impostos, os pecadores ali, reconheciam a sua pecaminosidade. E Jesus veio para estes. É igual o paralítico que a gente acabou de falar a respeito dele. O paralítico compreendia a sua situação. A sua situação era de desamparo. A sua situação era à mercê da sociedade. A sua situação era de destruição. Então ele fez aquele esforço para chegar diante de Jesus. Levi era um pecador. Ele amava mais o dinheiro do que a sua pátria. Ele não estava nem aí para a sua pátria, ele queria era ter algum tipo de lucro diante da realidade que ele tinha. E Jesus fala para ele: olha,
Eu vim para salvar pecadores. Jesus veio para salvar aqueles que admitem, olha, eu sou pecador, eu preciso de Deus. Todos são pecadores. E aí eu já li de algum autor dizendo o seguinte, que no mundo existem dois grupos de pessoas. Aqueles que todos são pecadores, mas há um grupo que é pecador e acha que não é, acha que é bom de alguma forma, acha que quando morrer vai ganhar um lugar no céu porque de alguma forma há um merecimento em si. E há aquele grupo que reconhece que está perdido, de que não vale nada, de que não merece de forma alguma o céu, de que quando morrer não vai ter um lugar bom para ele porque ele é pecador, ele desobedece a Deus, ele engana, ele mente, ele em vez de fazer a vontade de Deus faz a sua própria vontade. Só que essas pessoas que admitem isso, elas podem então receber o perdão de Deus, porque elas sabem que necessitam do perdão, da graça, da misericórdia de Deus. A salvação é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, que é o perdão dos nossos pecados. E essa é a vida de Levi. E aí o texto muda falando sobre a discussão sobre o jejum. De novo, oposição, os escribas, os fariseus, os mestres da lei ficavam rondando, observando a vida de Jesus, a conduta de Jesus e dos seus discípulos, para depois atacar e tentar desacreditar, desmoralizar Jesus e o seu ministério. Mas será que eles conseguiram? Olha só esse texto. Os discípulos de João tinham o hábito de jejuar. E os fariseus também tinham esse hábito de jejuar. E aí, os fariseus, interrogam Jesus falando o seguinte: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Então, os fariseus começaram a observar que João Batista, os discípulos de João Batista, jejuavam. Os discípulos dos fariseus jejuavam. E por que não os discípulos de Jesus? E aí Jesus fala, como é que eles vão jejuar? Nós estamos em festa, o noivo está aqui presente. Isso é interessante. A religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado e os ritos sagrados em instrumentos de tristeza e opressão. Porque a Bíblia tem um mandamento para o jejum. Mas os fariseus, eles inventavam mais mandamentos. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Isso era para trazer um fardo e não um momento de alegria, de adoração ao Senhor. Os discípulos de João e os fariseus ficavam escandalizados com o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Os fariseus jejuavam para mostrar piedade. Então eles jejuavam, eles ficavam com o rosto abatido, eles ficavam ali descabelados, para mostrar para as pessoas, olha como eu sou piedoso, olha como eu me dedico a Deus, afligindo o meu corpo com a fome, para orar, para buscar a presença de Deus, mas na realidade era para ser vistos pelos homens. E os discípulos de João jejuavam para mostrar sua tristeza pelo pecado, certo? Mas agora os discípulos de Jesus estavam com o noivo, estavam em festa. A palavra aramaica para jejum significa estar de luto. Jesus estava ali com eles, não tinha por que eles ficarem de luto. Os judeus queriam, através do jejum, conseguir algo de Deus. E esse é o problema do jejum. Porque Jesus não é contra o jejum. A gente sabe, no capítulo 1 fala, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum. Moisés jejuou. Muitos outros servos do Senhor na Bíblia é descrito que eles jejuaram. O jejum é algo importante, é algo bom, mas nós temos que ter cuidado com as intenções do nosso coração. Tem gente que jejua para manipular Deus. Tem gente que jejua para se mostrar diante dos homens como eu sou piedoso. Então, isso tudo estraga o nosso jejum. A vida cristã não é um remendo, porque aí Jesus fala, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, nem se pega um tecido velho e coloca um remendo novo, porque vai romper o tecido. A vida cristã não é um remendo ou reforma do que está velho, mas algo totalmente novo. O cristianismo não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo das práticas judaicas. Então é muito perigoso a gente querer pegar práticas judaicas e misturar
com o cristianismo, porque o cristianismo é algo totalmente novo. É esse vinho novo, é esse pano novo que Jesus apresenta. Então, Jesus deixa claro isso. E a vida cristã é uma festa e não um enterro. É claro que há momentos de dor e de sofrimento, mas andar com Cristo é um viver de alegria, de regozijo, de festa diante do nosso Deus. Isso é a vida cristã. E aí, por fim, o texto termina falando sobre a discussão sobre o sábado. Porque, de novo, olha só a oposição dos fariseus aí. Os fariseus observaram que no sábado os discípulos de Jesus entraram numa fazenda ali e começaram a colher espigas de milho e a comer. Talvez estavam novinhas, né, molinhas ali. Eles começaram a comer porque eles estavam com fome. E aí os fariseus dizem assim: por que seus discípulos, é o versículo 24 que eu tô lendo, os fariseus lhes perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Então essa questão do sábado foi algo muito forte que os fariseus sempre contestavam Jesus quando Jesus fazia alguma coisa no sábado. O sábado se tornou um fim em si mesmo e esse foi o grande problema, em vez de ser um instrumento de bênção para o homem. O fato de colherem espigas para comer no sábado não estava errado perante a lei. Deuteronômio 23, 24 e 25 fala isso. Mas os escribas e fariseus, que eram tão conhecedores da lei, né, estavam escondendo a verdadeira lei de Deus debaixo de uma montanha de tradições tolas fabricadas por eles. Aí é o perigo do legalismo. A gente lê a palavra de Deus e querer acrescentar mais coisas sobre a palavra de Deus, no desejo de sermos santos e agradáveis a Deus por nosso esforço, por nosso mérito, e isso está totalmente errado. Para vocês terem ideia, só sobre a lei do sábado, os fariseus acrescentaram 39 regras a respeito do sábado, tornando a lei escravizante e opressora. Então Deus estabeleceu a lei do descanso no sábado. Deus queria mostrar para eles que o homem precisa descansar como uma sombra do que iria acontecer, porque Jesus se torna no Novo Testamento o nosso descanso. Então Deus queria ensinar através de coisas práticas e palpáveis, como o sábado, que é um dia da semana, e o homem deveria descansar nesse dia, esperando que Deus suprisse as suas necessidades, aproveitando para se alegrar em Deus, observar a natureza, observar os feitos de Deus e ter um dia de comunhão maior com Deus, descansando em Deus, um dia que o homem não precisaria trabalhar, entendendo que na realidade é Deus que trabalha para o homem, sustentando, amparando, guardando. Todos nós vivemos pela fé porque é Deus quem nos sustenta o tempo todo. Então eram esses e outros ensinamentos profundos que Deus queria ensinar através dessa lei. Aí o que os fariseus fizeram? Inventaram mais 39 regras para esse dia, tornando a lei algo pesado, tornando a lei algo opressor. A pessoa, ao se deparar com a lei, essa lei estabelecida pelos fariseus, ela era esmagada porque ela não conseguia cumprir e vivia observando o outro e dizendo para o outro o que deveria, o que não deveria fazer, com esse peso, com esse carga de legalismo. Isso era um problema muito sério. Mas a palavra de Deus, ela nos liberta do legalismo. E aí Jesus, por exemplo, ele vai falar sobre Davi no texto, que Davi comeu os pães que estavam destinados ao sacerdote. E ele não foi culpado. Então Jesus ele usa a própria palavra para quebrar o legalismo, porque é a palavra de Deus quem anula, quem dissipa o legalismo. E Jesus lembra para eles: olha, vocês lembram de Davi? Davi comeu os pães que não eram para ele, era do sacerdote, era do templo. Mas ele não foi achado culpado, porque a necessidade daquele momento era mais importante do que cumprir aquela determinada regra. É claro que todas as leis de Deus devem ser cumpridas, mas Deus
ele leva em conta o ser humano, ele leva em conta o momento, e aquele momento, aquilo foi agradável a Deus. Davi não fez aquilo por rebeldia, Davi não fez aquilo por orgulho, Davi não fez aquilo longe da vontade de Deus, mas ele fez algo correto naquele momento. O sábado, Jesus fala no versículo 37, então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O sábado foi criado para Adão. Lembra que Deus disse para Adão que deveria descansar no sábado? E foi retificado para o povo de Israel essa lei. Foi feito para a felicidade humana e não para ser um peso. E não para ser um peso. E aí, para concluir, eu quero ler um texto aqui que fala sobre isso, né? Jesus está dizendo com isso, né? Com o quê? De que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus está dizendo com isso que a religião cristã não consiste de regras. As pessoas são mais importantes que o sistema. A melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as a serviço dos que padecem necessidades. Esse é o único modo autêntico de dá-las a Deus. Agostinho disse que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Jesus é maior do que o templo, maior que Jonas, maior que Salomão e maior que o sábado. Jesus, ele veio para curar os aflitos. Jesus não está preso ao sábado porque ele é maior que o sábado. Jesus é o nosso descanso. É nele que nós devemos descansar. E nós precisamos olhar para Cristo com sabedoria de compreender a sua palavra e fugir do legalismo. Mas a fuga do legalismo se dá quando nós estudamos, quando nós compreendemos de fato o que a palavra de Deus diz. Deus ama pessoas. Deus se importa com pessoas. Jesus, ele olhava para as pessoas. Ele curou, ele libertou e principalmente ele veio para perdoar pecados. Esse é o Senhor Jesus apresentado no livro de Marcos e no capítulo 2. E encerro por aqui este vídeo. Semana que vem vamos para o capítulo 3 de novo. Jesus no capítulo 3 vai curar no sábado e de novo vai ter oposição ali a ele. Mas calma, vamos chegar lá, vamos ver o capítulo 3. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, muito obrigada mesmo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.